Nem sempre foi uma coisa pacífica a relação dos escritores com a imprensa, né? O grande Guimarães Rosa, conta-se que ele guardava todas as críticas em um grande álbum, mas toda a crítica que era contra ele botava de cabeça para baixo. Mas o mais curioso aconteceu com Oswald de Andrade, né? Ele vivia brigando para sair nas colunas sociais como uma forma de divulgação. E a maior colunista social de São Paulo naquela época era uma prima da Diná Silveira de Queiroz. Ele, com um certo ciúme da Diná, escreve um artigo destruindo a Diná Silveira de Queiroz e a prima corta ele da coluna. Um dia ele, inquieto por não sair mais na coluna, liga para ela desesperada e diz: olha, você sabe que eu sou diabético, né? E eu estou aqui diante de uma lata de goiabada. Se você não voltar a falar de mim na coluna, eu vou comer essa goiabada e vou morrer por culpa sua. E aí ela voltou, teve que voltar a escrever sobre o Oswald de Andrade, que se ameaçava suicidar-se com uma lata de goiabada. Nossa casa é um útero seco e o demônio tenta habitá-la. Somos 3 na única fotografia da infância. Já não me lembro dos demais. Éramos eu, minha irmã e meu irmão. Nascemos ali, morremos todos ali. Os olhares são diferentes, ninguém sorri. Herdamos da mãe a timidez da boca, do pai quase nada. Minha irmã, de olhos arregalados, adivinha que a vida logo desapareceria. De onde somos naquela breve manhã? Ao fundo, o portão balança, range na quietude da casa. O pó entra volumoso pelos vãos largos das tábuas, sem nenhuma resistência. Acomoda-se nos móveis para nunca mais ir embora. Rogério, vamos começar falando do rascunho, né? São 19 anos de resistência, né? Muita resistência, né? Como é que nasceu o projeto do rascunho? O que é o rascunho hoje? Sempre brinco assim que o projeto nasceu do tédio, né? Porque assim, o rascunho nasceu em 8 de abril de 2000, né? Eu juntei alguns amigos lá em Curitiba e nós propusemos ao Jornal do Estado, que era um jornal muito pequeno na cidade, para fazer um suplemento literário na época de 8 páginas. Então era um acordo muito simples, não envolvia dinheiro, né? Não envolvia nem para nós, nem para o jornal, apenas o custo da impressão. Nós faríamos um suplemento literário para esse jornal, que chamava Jornal do Estado, que tinha um nome estranho, mas não era ligado ao Estado, era um jornal da cidade de Curitiba. E nós fazíamos ali um suplemento de 8 páginas, todos os meses encartávamos o jornal, eles nos davam uma cota, né, com alguns exemplares para a gente distribuir Brasil afora, para mostrar que nós fazíamos em Curitiba um suplemento de literatura, né? Éramos ainda jovens naquela época, né? São quase 19 anos, né, fazendo rascunho todos os meses, são 219 edições, então vai sair agora a próxima 219. E isso, na verdade, nasceu de uma vontade, Maurício, de fazer um suplemento literário que fosse um suplemento que eu gostaria de ler. Então, assim, nessa época tinha ainda muitos suplementos, né? A gente ainda tinha o Caderno de Ideias no JB, o Globo tinha o Prosa e Verso, o Jornal da Tarde em São Paulo tinha um suplemento literário muito interessante, mas nós queríamos fazer o nosso suplemento literário, né? Lá em Curitiba, E porque Curitiba também, se você parar para pensar, o Paraná e Curitiba têm uma tradição de veículos literários, né? Você tem lá desde a Joaquim, que foi feita pelo Dalto Trevisan, depois nós tivemos ali o Nicolau, na década de 90, que foi muito importante, aí surge o Rascunho, hoje a gente tem o Cândido, então Curitiba o Paraná e Curitiba têm uma tradição voltada para suplementos literários, não sei muito bem por quê, não me pergunte por quê, porque não tem uma explicação lógica para isso, né? E aí nós resolvemos fazer isso porque eu estava muito entediado num trabalho, numa assessoria de imprensa, né, na época, e falei assim, eu preciso inventar alguma coisa, né? E como eu gostava muito de literatura, nessa época eu tinha acabado de me formar na faculdade, tinha acabado de voltar da Espanha, no período que eu fui estudar na Espanha, e aí eu resolvi que eu queria fazer um suplemento literário, porque eu escrevia todas as segundas-feiras uma coluna muito impressionista sobre literatura nesse Jornal do Estado, e eu falei, vou transformar. Eu sempre tive sonhos um tanto megalomaníacos. Falei assim, por que não transformar essa coluna, né, num suplemento literário? E aí o mais engraçado dessa história é que o rascunho começou a crescer. Porque as pessoas começaram a ver que o rascunho tinha ali uma vitalidade que eles achavam interessantes e muitas pessoas começaram a querer escrever no jornal. E eu comecei a convidar pessoas para que fossem colunistas, que escrevessem para dar uma reforçada, né, naquele escopo, né, de pessoas que eram todos desconhecidos, né? Era eu e mais uns 5 ou 6 amigos da cidade. E aí começou a chegar Nelson de Oliveira, começou a chegar José Castelo, começou a chegar Fernando Monteiro, Raimundo Carreiro, quer dizer, começou a chegar pessoas do Brasil inteiro que
queriam escrever no rascunho. E aí começou a aumentar o número de páginas, porque não tinha espaço para todo mundo, né? Aí de 8 foi para 12, por quê? Porque eu conhecia o rapaz que imprimia o jornal na gráfica do Jornal do Estado, eu tinha trabalhado lá, que era o Sabiá. Eu chegava assim, Sabiá, vamos fazer um jornal com 12 páginas assim. Ele falou, tudo bem, faz aí. E aí foi crescendo de 4 em 4. Era aquele tamanho standard ainda na época, né? Aí foi para 16, foi para 20, 24, 28. E aí quando o jornal fez 4 anos, Rascunho fez 4 anos, eu fiz uma edição de 32 páginas. Aí o dono do jornal me chamou lá e falou assim, olha, Rogério, ele nem percebia que o jornal tinha passado de 8 para 32. Quer dizer, a literatura não tinha a menor importância ali dentro do próprio jornal, né? E aí o Rascunho estava maior que o Jornal do Estado. O Jornal do Estado tinha 28 e o Rascunho tinha 32. Aí ele falou, olha, não dá mais para continuar com esse projeto e tal. E aí eu tomei uma decisão que foi muito importante na época, que foi continuar com o Rascunho de maneira independente, né? Aí a gente continuou imprimindo ali a preço de custo, aí eu comecei a buscar alternativas com anúncios, com assinatura e tal. E aí o Rascunho continuou. Quer dizer, o que mantém hoje o Rascunho, Maurício, é muito claro, são as pessoas que emprestam o seu talento para o Rascunho se manter. Porque assim, existe uma quantidade imensa, né, de pessoas, inclusive você escreve no Rascunho, quer dizer, muita gente escreve do Brasil inteiro, fora do Brasil, né? Nós temos vários colunistas, muita gente, quase 40 pessoas por edição. Né? Então essas pessoas é que dão a força para que o Rascunho se mantenha e se sustente durante tanto tempo, né? E aí o resto, todo o custo operacional do jornal, que é relativamente caro fazer, aí a gente consegue através de assinaturas e do mercado publicitário, né? Anúncios e projetos que nós fazemos, quer dizer, tudo, a minha vida daí a partir do dia 8 de abril de 2000 virou um inferno, na verdade, né? Porque a minha vida, ela se transformou 24 horas eu pensando em como manter o Rascunho, porque o Rascunho de alguma maneira, ele me possibilita, né, enveredar a minha vida e desde esse momento para a literatura, né? Então hoje eu sou diretor de uma das principais bibliotecas do Brasil, que é a Biblioteca Pública do Paraná. Eu publiquei meu livro, voltei a minha vida toda para a literatura, fugi um pouco do jornalismo, né, e me dedico exclusivamente à literatura. Então isso é uma coisa porque é muito importante, quer dizer, eu tenho que manter vivo o Rascunho, né, para que ele continue me possibilitando viver de uma coisa que era lá no início, né, quase impensável. Eu lembro exatamente que eu ia às universidades falar do projeto, do Rascunho, e eu sempre dizia, isso não vai durar mais que um ano, né? Porque se você pegar o histórico das publicações literárias no Brasil, elas duram às vezes um exemplar, dois. Assim, muito transitória realmente, né? A não ser que elas tivessem um apoio governamental muito forte, como é o caso do Pernambuco hoje, né? E como foi o caso do Suplemento Cultural de Minas, né? Que foi bem longevo por conta disso, vinha no Diário Oficial, né? Agora, é também um espaço de resistência da literatura, né? Porque hoje, salvo engano, assim, como projeto sem apoio governamental, o único é o Rascunho. Tem poucos, né? E se você pegar, por exemplo, tem um outro jornal que é a revista 451, mas é uma outra característica, que é uma revista de livros, né? Não é uma revista de literatura, é uma coisa mais abrangente e é outro perfil editorial. Se for parar para pensar na amplitude que o Rascunho tem, assim, que consegue chegar no Brasil inteiro, que realmente tem uma, não por minha culpa, né, mas por culpa de todos que fazem o Rascunho, tem uma importância, tem uma vitalidade, até porque é muito longevo, né, muito tempo fazendo o jornal, ele é o único hoje com essa característica, né? Mas é um ato de resistência. Qualquer coisa que você faça no Brasil hoje voltado para a literatura acaba sendo um ato de resistência, né? Qualquer evento literário, na verdade, acaba sendo um ato de resistência. Por quê? Porque são poucas pessoas resistindo a um entorno que é completamente hostil à literatura e à leitura. Quer dizer, o mundo, se a gente parar para pensar, né? A partir do momento que, por exemplo, eu entrei num avião para vir a Brasília, a partir do momento que você entra num avião, né, a primeira coisa que as pessoas pensam é ou ligar ou desligar o seu celular, ou ver o que está acontecendo no mundo, ou, quer dizer, o mundo hoje está envolto num ruído e numa permanente confusão, quer dizer, de informação o tempo todo, que a literatura, que é, ou deveria ser, o canto do recolhimento, do silêncio, da introspecção, vou parar o mundo e vou ler um livro, vou ler um conto, uma poesia, esse mundo ele é um mundo muito reduzido. Então qualquer coisa que você faça, seja um encontro, seja essa nossa entrevista para falar um pouco sobre livros, sobre literatura, é um ato de extrema resistência, porque a gente está resistindo a um mundo que não nos quer, né? Que nos é hostil de alguma maneira, porque nós, e não falo isso no sentido de nós que somos pessoas privilegiadas, nada disso, nós que gostamos de ler, né, que somos uma minoria assim avassaladora,
né, nós resistimos a um mundo que muitas vezes quer nos massacrar, né? Porque assim, toda hora que você está lendo um livro, o teu WhatsApp quer te tirar do livro, o teu amigo alguém quer te tirar da leitura. Então, fazer um jornal de literatura, na verdade, para mim e fazer ele nesse suporte ainda que é o papel, que suja a mão, que é uma coisa, né, muito antiquada, é realmente um ato de resistência. Só que uma coisa que eu acho muito importante, Maurício, é que eu não acho isso seja uma coisa heróica, né? Porque as pessoas falam, ah, Rogério, por que vocês aí que fazem um rascunho e tal? Por que a gente faz o rascunho? Porque a gente quer também, né? Você escreve, eu edito, porque a gente quer fazer isso, ninguém nos obriga, ninguém nos enfia uma adaga no pescoço e fala, ah, você tem que fazer um jornal de literatura, porque o Brasil precisa. Não, o Brasil não precisa, né? Até porque se acabar o rascunho, como acabaram todos os suplementos de literatura dos grandes jornais, né, e houve uma grita aí, aqui e ali, mas o que aconteceu? Nada, né? Então, assim, é claro que o país precisa, é óbvio que nós precisamos, assim, o Brasil precisaria de ter um suplemento literário, de ter uma discussão cultural forte, robusta em todos os lugares. Aqui em Brasília, no Nordeste, em todos os lugares do Brasil, no Sul, assim, precisa ter, porque isso eu sempre digo que a literatura é o que nos humaniza de alguma maneira, Maurício. Então, assim, quando nós fazemos um jornal de literatura, nós estamos tentando dizer para as pessoas, para o país, para o Brasil, para quem lê, para os governantes, sei lá, para alguém, que é possível fazer alguma coisa importante que realmente tenha um sentido para a vida dessas pessoas. Sim. O Marçal Aquino até brinca, né, que diz, somos 3.000, né? Porque é em média a edição de um livro no Brasil, né? Somos um exército muito reduzido, né? Agora, a gente resiste, né? Há um bordão recorrente no Ministério da Cultura, né? Toda vez que se vai lá falar sobre literatura, sempre o dirigente de plantão vai sempre dizer, vocês são os primos pobres daqui, né? Quer dizer, esse tratamento da literatura, e a literatura termina sendo a base de todas essas outras artes, porque ela traz reflexão, né? Mas há um aspecto do rascunho que me encanta muito, que é a possibilidade do contraditório. Há uma linha editorial, claro, tudo bem, mas ela não é radical, não é fechada, né? Quer dizer, não há censura, cada um que escreve o que quiser. Inclusive, quem se sente agredido tem o direito de resposta sem qualquer problema, né? Quer dizer, como é que é essa relação? Porque também? assim, isso faz parte se você pegar lá a gênese do rascunho, né, o início do jornal, isso estava bem claro lá já no início, né? Quer dizer, nós somos um jornal de literatura e nós não somos um espaço fechado para um gueto determinado ou para uma determinada linha da literatura, ou só falamos da poesia, ou só falamos de tal coisa e tal. Não. Né? Nós gostaríamos de ser o mais plural possível. É claro que existe uma limitação de espaço, existe uma série de limitações numa publicação com a natureza do rascunho. Mas o que nós sempre deixamos claro é que assim, o rascunho é um palco muito amplo, muito democrático, muito aberto a todas as ideias. Então, assim, nós cansamos de ter várias brigas, né, assim, muito longas, assim, durante meses, né, e réplica, e tréplica, e vai e volta e tal. Mas isso faz parte da natureza do jornal, e isso eu tento reforçar cada vez mais, assim, né, porque a gente vive às vezes na literatura, e esse é um problema, em alguns casos, uma coisa muito insossa, muito do apadrinhamento, né. Então, assim, o rascunho sempre tentou fugir desse apadrinhamento, eu brigo isso com unhas e dentes, assim, eu tento manter a linha editorial o mais independente possível. Então, essa é uma característica que eu acho que sempre nos favoreceu. Então, isso trouxe ao rascunho muitos problemas, né, a mim principalmente, né, porque tive que encampar várias brigas e daí tudo o que acontece de ruim no rascunho é o editor que provocou, né? Então, assim, o autor que se sentiu, né, ofendido, ou o autor que se sentiu que a sua obra foi menosprezada no jornal, tudo é culpa do editor, né? Mas, assim, faz parte do projeto, né, que eu iniciei lá junto com esses colaboradores iniciais e que vem sendo construído, porque todos fazem o jornal no final da história, né? Sim, a gente fecha ali as edições e tal, mas assim, todo mundo colabora, e sempre tem uma discussão e é muito direto, né? Eu sempre digo para o colaborador, não, esse autor não, porque já foi feito tal coisa, já entrevistou. Então, assim, a discussão com os colaboradores é sempre muito franca e muito direta, assim, e quando eu descubro que um colaborador fez alguma coisa para beneficiar determinada pessoa, que acontece
acontece muito, né? ou para agredir um determinado, entre aspas, inimigo e tal. Eu sou muito franco, eu mando e-mail e digo, olha, não faça mais isso não, o rascunho não se propõe a esse tipo de jogo. É claro que em 18 anos de rascunho, quase 19 anos de rascunho, esse jogo acaba acontecendo, né, porque foge do controle. Mas a nossa natureza é isso, é ser um palco o mais amplo possível para que as pessoas, sei lá, daqui a não sei quantos anos, pensem, o que aconteceu na literatura brasileira no começo dos anos 2000, nos primeiros 20 anos dos anos 2000. O rascunho vai ser uma referência de um espaço que sempre foi muito afeito a discutir a literatura da sua maneira mais natural mesmo, você poder ter o direito da resposta, você poder ter a sua opinião publicada e tal. Então eu acho que isso eu acho que é a grande característica do rascunho, eu acho que é o que dá força para ele, né? Agora, Rogério, e a sua literatura, né? Você escreveu o Na Escuridão Amanhã, que é um romance tenso, né? Uma relação tensa familiar, né? Quer dizer, como é a gênese desse livro? O que é esse livro? Quer dizer, qual o sentimento desse livro, né? Esse livro, os meus amigos até brincam, é o livro do preguiçoso, né? Assim, porque eu escrevo muito devagar, até porque eu faço muitas coisas, né? Mas assim, eu escrevo muito lentamente. Eu tinha um projeto literário que era estrear aos 40 anos, eu tinha esse projeto na minha cabeça, muito claro, e estreiei aos 40 anos. Em 2013 eu publiquei o Na Escuridão Amanhã, que para minha surpresa foi muito bem recebida, né? Assim, foi um livro muito bem recebido pelos leitores, continua sendo lido, as pessoas continuam comentando, eu continuo falando desse livro, mas é um livro que é engraçado falar um pouco disso, porque o que acontece? As pessoas que me conhecem falam assim, como é que você escreveu um livro desse? Porque é muito distinto, porque se confunde muito, e eles tentam também buscar um pouco da minha biografia no livro, né? Então me perguntam com muita frequência, mas isso aconteceu? Que é aquela velha história, né? Porque o leitor quer acreditar em alguma coisa, né? Ele não pode acreditar que isso aí é uma história que é verídica dentro da ficção, que é o que eu me proponho a fazer aí. Mas é uma história realmente, como você diz, é uma história muito claustrofóbica, aí eu concordo com essa definição, né? Porque é um livro muito enxuto, muito breve, muito rápido, mas que tenta condensar de alguma maneira um drama familiar bastante pesado, né? Que é um pai muito opressor, com uma mãe muito religiosa, né? Então é quase um embate ali entre Deus e o demônio, né? Se pegar essas duas figuras, e uma história sendo narrada por dois filhos, né? Que estão deslocados também, tentando entender o que aquele pai, né, diabólico, né, na visão dos filhos, o que aquele pai diabólico fez para desestruturar e destruir aquela família a partir de um grande pecado, a partir de alguma coisa terrível que ele tenha feito, né? E sempre trabalho sempre com, as pessoas me pedem, eu vou sempre num café lá em Curitiba, né? E as pessoas sabem que eu estou sempre lendo. E aí os atendentes lá, eu descobri que 3 atendentes do café gostam de ler. E aí quando eu encontro alguém que gosta de ler, eu sempre dou livros, né? Então todo dia que eu vou lá, eu sempre levo livros, porque eu estou sempre ganhando livros. E uma atendente do café me disse, mas traga o seu livro para eu ler, né? E eu sempre tenho uma sensação de estranhamento quando pedem para ler o meu livro, porque me parece que o leitor do meu livro, não que eu acho que tenha feito uma literatura absurdamente sofisticada, não é isso. É que eu deixo muita coisa para o leitor, né? Então é um livro que tem muito silêncio, né? Muito silêncio. Então assim, é muito vazio, é muito não dito durante toda a história. Então assim, você sempre os capítulos são muito curtos e aquilo eu tento deixar alguma coisa para o leitor o tempo todo, né? E há uma relação, pelo menos que me chamou a atenção na leitura do livro, que é curiosa, porque os filhos, embora eles saibam que o pai tem essa carga terrível, mas eles têm um fascínio muito grande pelo pai, né? Essa dualidade me parece que é a marca mais gritante do livro, né? Essa impossibilidade de odiar com plenitude aquele pai terrível, né? Quer dizer, também essa dualidade que talvez seja um desafio para o leitor também. Porque o leitor tende a odiar, né? O leitor, em geral, ele toma um partido, né? Em geral, ele tem ali, dentro não só no livro, mas num filme, numa novela, em qualquer peça ficcional, você sempre toma um partido, para que lado você pende mais. E no livro, a figura do pai, ele é uma figura monstruosa, mas ela é uma monstruosidade construída com vários silêncios que demonstram um carinho
ou uma tentativa de, eu não gostaria que fosse assim, ou, eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria de construir um personagem diferente, mas a impossibilidade da construção desse personagem, que seria a figura do pai, nas cartas, né, principalmente nas cartas que um dos filhos manda, porque ele é narrado por tem dois narradores, né? Um filho narra mandando cartas para o pai para tentar entender aquele pecado, o que o pai fez com a irmã, né? com a filha menor, e o outro filho que narra numa conversa com a mãe. Então, assim, é um tentando dialogar com o pai por cartas, e esse pai supostamente seria essa figura diabólica, e esse filho também não está presente, né? E esse filho que está presente está mais próximo da mãe, que representa essa ideia da pessoa que é voltada para Deus e tudo perdoa e que tenta... Então, assim, o grande embate, eu acho aí, Maurício, que eu tentei, pelo menos, construir, é isso, é a dificuldade e como as relações familiares, elas se destroem, né, ou podem se destruir, obviamente, né, a partir muitas vezes do silêncio, do não dito, da falta de comunicação, porque assim, a minha ideia é como as palavras elas não dão conta daquilo que nós queremos dizer, e é também uma impossibilidade daí no final da literatura, né? Porque a gente nunca escreve aquela velha história, aquele velho lugar comum que todo autor fala, mas que assim a gente não consegue fugir disso. A gente não consegue escrever realmente aquilo que a gente gostaria, a gente só consegue escrever o possível, né? E o livro é isso, eu acho que é a comunicação possível, né, entre uma família que está completamente esfacelada, né, e em alguns momentos pela falta de comunicação. E a partir de agora, né? Quer dizer, você está escrevendo outro livro, você tem algum projeto, como é que anda isso? Porque assim, o que acontece? Eu escrevo sempre, né? Mas muito lentamente, eu levei 14 anos, meus amigos até brincam, Rogério, você levou 14 anos para publicar um livro de 100 páginas, assim, é muito tempo. E eu estou agora, desde 2013, 2014, quando lancei esse, estou escrevendo um outro, que eu queria fazer uma trilogia, né? Então eu pretendo terminar agora em 2019, que é o Antes do Silêncio, né, que é um outro livro que daí é centrado mais na figura da mãe, né? Esse livro é muito centrado na figura, a mãe está ali muito presente, mas o pai é que realmente é o personagem, né? E agora eu estou fazendo um outro livro que é centrado mais na figura de uma mãe, e daí vai ter um terceiro que é na figura de um patriarca que tenta fechar um pouco essa história dessa família. E também tem uma questão que eu acho que é importante, quer dizer, eu não sei se é tão importante, mas que o Rufato mesmo aponta na orelha do livro, que é essa questão da migração do sul, né, das famílias do êxodo rural da década de 70 que saem da roça, do ambiente completamente muito difícil para a cidade grande. E como esse impacto, que é a chegada numa cidade grande, né, que aconteceu comigo, eu cheguei aos 7 anos em Curitiba, né, qual é o impacto disso na vida dessas pessoas completamente despreparadas, analfabetas, sem qualquer preparo para encarar o mundo, para encarar a vida, né, essa vida agitada, as máquinas, os carros e toda essa questão, mesmo nos final dos anos 70, isso também eu acho que é uma questão que acaba perpassando aí pelo livro, né? É engraçado porque a imprensa, ela sempre foi marcada pela brevidade, né? Diz que o produto mais perecível que existe é o jornal, mas nem sempre é assim. Assim se escreve um conto do Mempo Giardinelli, que é um livro traduzido pelo Charles Kiff, faz toda uma descrição e toda uma análise sobre a confecção de um conto a partir das entrevistas que o Mempo publicou em uma revista chamada Puro Conto, que ele editou durante muitos anos na Argentina e que prova a permanência da literatura da imprensa como suporte para a literatura. Um livro fundamental para quem quer ler e para quem quer escrever também. Rogério, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras, foi ótima conversa. Eu que agradeço, Maurício, desejo muito sucesso, muita sorte nesse retorno do programa, que eu acho imprescindível assim, para quem gosta de literatura, quem gosta de livros.